depois que Jesus ressuscita e se assenta à direita de Deus, ele torna-se o nosso advogado, o nosso único intercessor diante do Pai, e está esperando o dia de retornar para buscar a sua igreja. Isso aqui são verdades que a gente precisa compreender. O que Jesus está fazendo hoje lá no céu? Jesus ele se tornou o nosso advogado, ou seja, ele é aquele que intercede por nós, que faz mediação entre nós e o Pai. Ele é o nosso advogado porque através dele nós recebemos perdão de pecados. Por meio dele nós recebemos a absolvição, o perdão de Deus. Assim como um advogado intercede diante de um juiz para a libertação de uma pessoa, na justiça humana é assim, Jesus é aquele que está diante do Pai intercedendo por todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador, para que eles possam receber a salvação de Deus, o perdão de pecados. Então nós recebemos a salvação e o perdão porque Ele intercede por nós. Ele foi aquele que derramou o seu sangue puro, que foi aquele que se tornou o sumo sacerdote, que faz essa mediação entre Deus e os homens, como diz lá em 1 Timóteo 2,5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele faz essa mediação, essa intercessão. Ele foi estabelecido por Deus com esse propósito, de fazer a ligação entre nós e o Pai, porque nós estávamos perdidos, como a gente viu. E a gente não poderia chegar a Deus sozinhos. Mas Jesus é a ponte que nos liga ao Pai, que nos leva a usufruir da presença de Deus, da comunhão. Ele conquista tudo para nós. Conquista o perdão, a absolvição, Ele intercede por nós, Ele nos sustenta, Ele guarda a sua igreja, Ele protege o seu povo, Ele faz com que o seu povo persevere até o fim. Então essa é a função de Jesus. Ele está lá no céu intercedendo por nós, sendo o nosso advogado, o nosso mediador. Como diz lá em Hebreus 7, 25, diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só, ele pode salvar todos os que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele intercede por nós diante do Pai. Eu vou ler aqui também o versículo 26, que é muito interessante. Então diz assim: com efeito, nos convinha, ou seja, era necessário, um sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? É aquele que faz a mediação entre os homens e Deus. Basta lembrar de como era no Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote fazia o sacrifício pelo povo para que Deus pudesse receber a adoração do povo e perdoar os seus pecados. Jesus ele faz essa função hoje de sumo sacerdote. Não existem mais sumos sacerdotes que fazem sacrifícios pelas pessoas. Jesus já foi o sacrifício único. Então diz assim: nos convinha um sumo sacerdote como este. Aí diz as qualidades dele aqui, ó. Santo, ou seja, não tem pecado nenhum, inculpável, sem culpa de nada, sem mácula, ou seja, sem mancha, sem nenhum tipo de sujeira, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, ou seja, mais sublime do que tudo. Veja as qualidades de Jesus. É por isso que Jesus é o intercessor e o mediador entre Deus e os homens. E Ele é o único qualificado para isso. Nenhuma outra pessoa tem a autoridade de interceder por nós diante de Deus, de fazer mediação entre nós e Deus. Por Ele ser tudo isso, santo, inculpável, o Cordeiro de Deus perfeito, por ter morrido na cruz, Ele é o único capaz de interceder pelas pessoas. Infelizmente, essa é uma verdade que tem sido negligenciada por muitos,
Porque, como nós todos sabemos, existem muitas pessoas que se dizem cristãs, que dizem que adoram a Deus, mas Jesus não é o único mediador e o único intercessor para elas. Elas buscam intercessão de Pedro, de Paulo, de João, de Maria, de várias outras pessoas que viveram durante a história e que foram pessoas tementes a Deus. Foram pessoas obedientes, foram salvas, só que elas não têm a autoridade de ser intercessor e mediador. Porque elas não morreram na cruz, elas não são santas nesse sentido de ser perfeito, não são sem mancha nenhuma, inculpáveis, não são mais altos do que os céus, elas não têm essas qualidades. Nenhuma dessas pessoas é sumo sacerdote. Jesus é o único sumo sacerdote. É o único que faz mediação. Então, se qualquer pessoa diz que ama a Deus e que busca a Deus, mas se ela busca a intercessão de uma outra pessoa para chegar a Deus, o que acontece por questão de lógica? Ela nunca chega a Deus. Ela continua com a comunhão quebrada com Deus. Porque se não for por meio do intercessor e mediador, que é Cristo, ninguém chega ao Pai. Nenhuma oração é recebida por Deus por meio de outra pessoa, só por meio de Cristo. Ninguém é salvo pela intercessão de Maria, Pedro, Paulo, de ninguém, mas pela intercessão de Cristo diante do trono de Deus por nós. Porque só Ele é quem está sentado à direita de Deus e tem a autoridade de interceder pela humanidade. Então eu estou tocando nesse ponto porque isso aqui é um grande engano na vida de muitas pessoas que se dizem cristãs. A gente tem evangelizado nas ruas e esse é um dos maiores enganos que eu vejo que as pessoas têm. As pessoas dizem que são cristãs, que adoram a Deus, que amam Jesus, só que elas estabelecem nas suas vidas outros mediadores e intercessores que Deus não estabeleceu. Deus nunca estabeleceu na sua palavra nenhum outro mediador a não ser Jesus. Então, se eu buscar uma outra pessoa para fazer esse papel, isso é blasfêmia. Isso é diminuir o sacrifício de Cristo. Isso é desonrar o Senhor que derramou o seu sangue na cruz por nós para se tornar intercessor. E se eu busco alguém que não pode ser isso, eu estou blasfemando dele, eu estou ignorando o seu sacrifício, eu estou rejeitando o que Deus estabeleceu como meio de se chegar para Ele. Então Deus não pode aceitar alguém que quer se chegar a Ele de outras maneiras. E infelizmente muita gente está perdida, achando que é cristão, não tendo Jesus como seu único mediador e intercessor. E infelizmente não podem se chegar a Deus e receber salvação por causa disso. Porque ignoram esse fato de que elas têm que chegar a Deus por meio de Cristo somente. E que só Ele pode levar as nossas orações a Deus e interceder por nós. Infelizmente, só para fechar esse ponto, eu me lembrei aqui, infelizmente as pessoas, elas são muito apegadas a tradições e ao que foi ensinado para elas nas suas religiões. Hoje as pessoas não têm o costume de ler a Bíblia, de procurar conhecer a palavra de Deus. Elas preferem acreditar no que ensinaram para elas durante toda a vida do que procurar conhecer a verdade da palavra. E aí elas permanecem cegas, enganadas, distantes de Deus, seguindo uma religião que ensina coisas falsas e que as levam à perdição. Infelizmente.